Já passou pela sua mente que talvez exista uma fórmula para conversar melhor com teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com o teu gerente, com o teu diretor? Ou seja, criar um rapport, criar uma comunicação que as pessoas possam te ouvir, você perceber se a pessoa realmente está prestando atenção em você e você conseguir conquistar essa atenção, ter sucesso nessa comunicação? Vem entender sobre o que é PNL, Programação Neurolinguística. Eu te ajudo. O assunto de hoje vai ser sobre PNL. PNL, Elaine? Sim, PNL. Programação Neurolinguística. Comprido esse nome, né? Mas o que ele proporciona, essa ferramenta que a gente utiliza nos processos de coaching e na constelação, é simplesmente fantástico. E eu vou direcionar você, vou te guiar nessa jornada de compreensão sobre o que é programação neurolinguística. Foram dois homens que criaram a PNL. Um deles foi o John Grinder, um americano que era linguista. Você imaginou que era um linguista que criou a PNL? Não, né? Mas tem tudo a ver. Vamos entender como? Linguista, quem é um linguista? É um cara que estuda os idiomas. Ele estuda desde a sua fonética até a concepção da palavra. Os processos que se formam as palavras desse idioma, passando pela gramática, avaliando toda a linguagem verbal. Interessante, não é? Então, a PNL estuda como é que funciona o nosso pensamento, a nossa fala, o nosso comportamento. Junto com ele, o John Grinder, né? Teve o Richard Bandler, que foi um outro americano, mas esse Richard, ele era matemático e era terapeuta Gestalt. Terapia Gestalt? Vamos entender o que é terapia Gestalt? É simples. É uma terapia, um modelo psicoterápico que tem uma ênfase na responsabilidade de si mesmo, na experiência individual do momento atual. Eles usam muito uma expressão que é o aqui e o agora. E a gente usa também muito essa expressão na constelação. Um olhar sobre o aqui e o agora. Ela leva em conta também o meio ambiente, o contexto social, o que constitui o ser de um modo geral. O John e o Richard, eles começaram a criar a PNL lá na década de 40, 50, no mesmo momento que o coach, né? Como o coaching também surgiu. Como é que eles criaram essa técnica de PNL? Eles modelaram gênios da época. Escolheram alguns gênios e foram avaliando os comportamentos desses gênios. Sabe o que eles perceberam? Que eles tinham estilos e personalidades diferentes. Porém, os padrões de comportamento eram surpreendentemente semelhantes. Parece óbvio isso, né? Mas ninguém tinha percebido ainda. E eles foram modelando esses comportamentos e entendendo: se ele pode fazer, você também pode. Se ela pode fazer, você também pode. Não é genial isso? E essa PNL, ela é utilizada nas vendas, nos esportes, no ensino, nos negócios e no autodesenvolvimento. A gente trabalha muito com ferramentas de PNL nos processos de coaching e na constelação sistêmica familiar. Vamos fatiar, né, essas três letrinhas. O P vem de programação. E o que é programação? São sequências codificadas e padronizadas de um pensamento. O que é o N? É neuro. Neuro é a maneira com que cada um usa sua neurologia para traduzir uma experiência. Em processos de pensamento em nível tanto consciente quanto inconsciente, abrange a fisiologia, corpo e mente. Ok? E o L? O L vem de linguística, daí que entra o John. Linguística, aqui no caso da PNL, ela vai dizer respeito ao uso da linguagem para dar sentido à experiência, ou seja, ao me comunicar comigo mesmo e com os outros,
como é que isso acontece? São padrões de linguagem que expressam como nós pensamos, o que nós acreditamos sobre nós e sobre o mundo. A PNL, então, simboliza, entre outras coisas, uma maneira de se examinar o aprendizado humano. É um processo educacional. Ela ensina as pessoas, ela ensina eu, né? Ela me ensina, ela ensina você, sabe o quê? A usar o seu cérebro. E tem que ser sempre ao seu favor. E olha só que descoberta que o John e o Richard fizeram. Não é que o cérebro não consegue aprender, não é essa a questão, como a gente ouve todo mundo dizer com frequência. A questão é que o grande problema do ser humano é que o cérebro aprende rápido e bem demais. E isso é a chave para você entender por que você estabelece uma crença negativa tão rapidamente no seu consciente. Então, PNL nada mais é do que um processo de aprendizagem. É entender como funciona o seu processo de aprendizagem. Então, como é que funciona o processo de aprendizagem que a PNL traz para nós? Como é que é o ponto de vista dela? Que existem 4 caixas. Essas 4 caixas, elas são chamadas, primeira caixa, de incompetência inconsciente. Segunda caixa, incompetência consciente. Terceira caixa, competência consciente. E a última, competência inconsciente. Nossa, Elaine, que loucura! O que é que você está falando? Gente, é simples. O que a PNL faz é trazer uma incompetência inconsciente, como por exemplo, eu nem sei que eu sabia falar tão bem o idioma inglês. Que eu passe a falar que eu tenho a competência inconsciente, que eu assistindo um filme eu compreendo o idioma na sua totalidade. Percebe? Então todos nós temos incompetências conscientes e o papel da PNL é trazer para uma competência inconsciente. Algo que você nem sabia que podia fazer e quando você vê, você está fazendo sem perceber. Demais, né? Todo ser humano ele desenvolve um modelo individual e subjetivo do mundo, do seu mundo. Com o seu próprio sistema nervoso, com a sua linguagem, que é formada por experiências vividas, pela sua origem e pela sua cultura. Na PNL, a gente diz que cada um tem o seu mapa. E a gente diz também que mapa não é território. O mapa é como se fosse uma representação neurolinguística da sua realidade. Cada mapa, o seu mapa, o meu mapa, o mapa das pessoas, ele é feito a partir das escolhas que nós fazemos. Os processos de mudança, eles ocorrem a partir da ampliação desse mapa. É aí que você desativa crenças, que você ativa crenças poderosas. Porque as crenças são criadas através das nossas experiências e a forma como a gente vê o mundo. Os filtros que nós criamos, que criam ou distorcem a realidade. A mente tem uma trilogia chamada de linguagem, fisiologia e uma representação interna das coisas, o modo como eu olho para o mundo, como eu entendo o mundo. Quando eu altero um destes componentes, os outros dois se alteram e se adaptam. Então, se eu mudo a linguagem, eu mudo a fisiologia e a minha representação interna. Se eu mudo a minha fisiologia, que é o meu comportamento, né, é o meu corpo, eu mudo a linguagem, eu mudo a representação interna. Fantástico isso, não é? E uma técnica que se usa muito na área de vendas, na área de negociação, é uma técnica chamada rapport, ou espelhamento. Quando eu fico observando você, onde é que você coloca a sua mão, como é que seus olhos te direcionam, como é que você se expressa nas suas palavras, como é que ficam as suas pernas. E quando eu quero conduzir você numa conversa, eu acabo espelhando o seu comportamento. Eu acabo fazendo como você faz. Até o ponto que eu mudando de posição, você também muda. E aí, eu ganhei você. Você está completamente sintonizado a mim. Perceba se isso não acontece quando você está fazendo parte de um processo de negociação. Quando você vai comprar um bem que tem um valor elevado, imagina se o vendedor não sabe
que você está pensando? Se as frases que ele coloca não tem a ver com o que você quer ouvir, não é assim que funciona? Aí tem PNL. Sabia disso? Resumindo então, PNL: vida, mente e corpo são processos sistêmicos. Fazem parte de um único sistema. O que ocorre no nosso interior, nas vivências e experiências pessoais que temos conosco e com outras pessoas, em todos esses ambientes que você convive, pessoal, profissional, lazer, todos esses processos, esses meio ambientes, eles formam uma complexa teia que envolve você e os outros que estão ao seu redor. Todos interagem e se influenciam. Mente e corpo, nesse momento, estão totalmente conectados.